Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um episódio do Interconectado. Esse é o nosso podcast, numa iniciativa conjunta do Grupo Intercompany e IBM. E estou aqui com o Rafa, meu grande parceiro na condução dessa nossa jornada de comunicação. E hoje a gente tem um convidado aqui que é, assim, a carreira dele, que ele vai contar daqui a pouco um pouco pra gente, tudo mais, vai falar muito a respeito de quem é o Thiago Viola. Hoje ele está numa posição estratégica dentro da IBM, que é na direção do grupo de Data and AI, né? E vou deixar você falar um pouco mais a respeito disso para se apresentar. Thiago, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e espero que você curta. Obrigado, é um prazer. Obrigado a vocês pelo convite. É super bom a gente começar a compartilhar ideias, trocar ideias, então é um mega prazer estar aqui. Bom, começando, eu me chamo Thiago Viola e a gente estava batendo um papo antes, né? Eu comecei minha carreira literalmente há 20 anos atrás, quando eu tinha 15 anos. Morava no ABC, era de Santo André, e lá eu comecei a me apaixonar um pouco por tecnologia, né? Eu fiz montagem e manutenção de computadores, redes, sistemas operacionais, e ali eu comecei a entender que eu tinha uma possibilidade de começar a mexer com tecnologia. E aí, adivinhem só, ali naquele momento apareceu uma empresa com 3 letras chamada IBM. Caraca, foi a primeira. A primeira. Aí eu falei, bom, eu acho que aqui tem alguma coisa para eu começar a aprofundar. E foi como, né, de um dia para o outro, eu pesquisei num site e tinha vaga de estágio aberto na IBM. Então, eu me candidatei na vaga, fiz as provas técnicas, fiz provas de idioma e passei. E no dia de contratar, falaram, olha, Viola, precisa trazer a reservista. Só que eu tinha 15 anos. Nossa. E com 15 anos não se tem reservista. E aí eu falei, puta, não tenho reservista. Liguei meu pai, ficou aquilo e... Aí a IBM falou, olha, a vaga é nível faculdade, não é nível escola. Eu estava no primeiro ano de processamento de dados na época. Né? Então, falei, olha, eu topo fazer o que precisar. E aí a IBM flexibilizou. Eu entrei no IBM com 15. Meu pai foi no primeiro dia comigo, abrir conta no banco, assinar, porque era menor, literal. E aí comecei, trabalhava no helpdesk, atendia, resolvia problema. Então, ali já despertou com 15 anos, né, uma maturidade, uma vontade muito grande de fazer parte de algo maior, de poder estar numa grande companhia, uma multinacional do tamanho da IBM, e eu aprendi cedo. Então, eu fiz 10 anos da minha carreira técnica, né? Eu fiz 10 anos de entender o cliente que estava do outro lado, sabia o que é uma CV1, um problema, um cliente com uma dor. E foram 10 anos de uma carreira técnica que eu aprendi tudo. Eu fui para mainframe, fui para storage, fui para S400, AIX, VMware, virtualização em geral. E me deu uma bagagem, um conforto muito grande aqui, Marcos, de poder entender o tamanho da IBM. E aí, a hora que eu compreendi o tamanho da IBM, eu falei, eu estou preparado para dar o próximo passo da minha carreira. Que aí foi virar um pouco mais para o lado vendas e para o lado executivo da coisa, né? Então, isso foi há 10 anos atrás. E aí a palavra cloud surgia ainda no mercado. Exato. E ali foi um momento importante de carreira e um momento importante para a IBM. A gente virava e começava a falar de cloud pública. Eu liderei a unidade de cloud pública da IBM no Brasil e na América Latina muitos anos, durante 5 e depois somado a 8 anos. E aí o ano passado a IBM falou, olha, agora você está pronto para o próximo. E o próximo era o grande lançamento do Watson X na América Latina. E aí eu tomei essa posição, estava no boom da IA generativa, e nós vamos falar isso hoje, com certeza. E aí naquele momento eu falei, cara, agora estou no core, literalmente de novo do que a gente está falando. Né? E aí há um mês atrás, a Marcela Vairo foi para os Estados Unidos, e aí mais uma vez recebi um chamado da IBM falando, desce, vai lá para o Brasil, toma conta agora de Data, AI, Automation, Analytics, vamos nessa. Então... Toma que o filho é teu. É meu. Então isso resume meus 20 anos de IBM. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma esposa linda, família maravilhosa, sou professor universitário, meu dia a dia é extremamente corrido, mas muito satisfeito e tenho uma satisfação muito grande do que eu faço no meu dia a dia. Então, cara, é isso. Sensacional. Isso, sabe que essa tua história, ela é uma história muito parecida com muitas pessoas que eu conheci dentro da IBM. Lógico que não tem, né, nem de longe a mesma curva de ascensão, mas histórias de pessoas que encontraram ali um lar, né, cara?
E a minha passagem pela IBM foi mais curta, né? Não tem 20 anos, eu fiquei quase 15 anos na IBM. Mas reconheço na IBM exatamente a mesma coisa que você. Claro. Um lugar para aprender pra caramba, para assim, se posicionar, entender quem é você profissionalmente. Putz, cara, mesmo fora da IBM, a gente continua com a IBM justamente por causa disso. Sim. É credibilidade. Sem dúvida. Esse que é o ponto. Quando eu vejo a história da IBM, tem até um livro que chama Pai, Filho e CIA de Companhia. É um livro escrito pelo Thomas Watson Jr., filho do fundador. Uau! E ali ele conta algumas passagens justamente da importância da IBM como corporação, mas principalmente na formação do cidadão. Então, lá atrás, há mais de 100 anos atrás, o Thomas Watson se preocupava em ter as pessoas encarado como parte da família. De poder ter essa pessoa sempre com aprendizado, sempre com conteúdo, com conhecimento. E o ponto alto era com satisfação daquilo que estava fazendo. E aí, né, numa coincidência incrível, a IBM tinha uma escola. E era uma escola de formação de vendedores. Então, não era tá aqui o seu cargo e segue. Não, vem cá, deixa eu te ensinar como funciona, o passo a passo, estuda isso, faz aquilo. E isso, quando eu trago para minha carreira, me ajudou e me formou como pessoa, como profissional, porque essa junção entre os meus valores e os valores da IBM, hoje em dia, é uma bagagem de 20 anos, mas parece que eu tô lá já faz 50. Porque realmente é muita coisa que se aprende e que se troca ao longo dos anos, né? É isso aí. Né? Você pegou a época do PBC, né? Personal Business Commitment, né? Que tinha as avaliações e tal. E, cara, eu vi situações dessa do PBC que o camarada tava decaindo e a IBM não era uma empresa que mandava gente embora. Ao contrário. Fala assim, cara, peraí. Teu PBC, né, era 2+, caiu para 2. Ó, esse ano aqui, talvez, né, a gente precise dar uma revisitada na tua carreira, porque, né, tua avaliação não vai ser muito boa e tal. Cara, eu vi muito acontecer isso lá, né, de botar no colo, pegar na mão, entendeu? E a pessoa voltar. Então, a gente percebe, eu percebo, né, ao longo desses 20 anos, o mercado amadureceu muito. O mercado requer uma energia e uma atividade diferente. Mas quando você retrata a história da IBM, há 50 anos atrás, nas épocas áureas dos mainframes, o personal coach, né, de você ter o seu gerente te mostrando, olha, esse aqui é o seu território, esse é o seu produto. Você visita tantos clientes por dia, traz o relatório, cadastra. É engraçado quando a gente olha hoje, né? A gente tem um CRM, um Salesforce para cadastrar, mas há 50 anos atrás já fazia num formulário. Mas, de novo, o personal coach, de poder estar lá demonstrando o que é, guiando as pessoas, isso sempre fez parte do mentoring, DNA. né? O mentoring sempre fez parte do DNA. Então, você olha, né, as diversas facetas que teve ao longo do mercado, tipo a fase de mainframe, depois a fase dos computadores pessoais, aí vem a fase de outsourcing, aí vem a fase de cloud, agora vem a fase de IA. Então, todos esses ciclos, não dá para soltar a pessoa e falar, vai lá, se vira. Né? Então, ter pessoas, executivos e pessoas qualificadas que te colocam numa zona de aprendizado e de teste, de execução, é onde a cultura da IBM está muito enraizada, né? Muito enraizada. Exatamente. E aí, eu acho que essa introdução coloca a gente exatamente no ponto que a gente está hoje, né? Que é esse boom que aconteceu do ano passado para esse ano, né? A gente viu alguns indicadores estatísticos, né, sobre a adoção de tecnologias novas por CIOs e tal. A gente estava ali na casa dos 35%, 40% de CIOs adotando inteligência artificial de forma efetiva dentro das suas empresas. E, de repente, na virada do ano, a gente começa a enxergar que os números começam a disparar. Hoje nós estamos na casa dos 85%, 90% dos CIOs dizem sim, absolutamente, para a adoção de novas tecnologias. Isso a gente deve muito a essa explosão que aconteceu com o investimento da Microsoft em cima da OpenAI e fazer o GPT-3, que era algo bonitinho,
virar o 3.5 Turbo, que hoje parece que ninguém consegue dormir sem usar pelo menos uma vez, né? E a IBM, obviamente, não fez de forma reativa, porque já vem trabalhando com IA há muito tempo, falando aqui de Watson, né? Eu estava lá nos projetos de Watson desde o começo, sei um pouco de como é que foi esse negócio, né? Mas o interessante é a forma como a IBM se posicionou diante disso, né? De falar assim, eu não vou botar um chat para todo mundo usar. Do mesmo jeito que a gente viu acontecer com Bing, Google e etc. Todo mundo botou chat para todo mundo brincar e a IBM não fez isso. A IBM virou e falou assim, não, eu vou mostrar para vocês a nossa plataforma, né? E não é para todo mundo vir aqui brincar. Se quiser descer no play, beleza, mas é para jogar sério, né? Mais ou menos essa é a postura. Então, essa história que a gente contou aqui, né? De pessoas que começam e vão se descobrindo e vão criando ali uma carreira sólida com alicerces fortes, sempre foi a característica da IBM, até mesmo de fazer negócio. Sempre. Negócios alicerçados, né? Exato. Então... eu queria que você pusesse nas suas palavras, como diretor de Data and AI, né, essa visão da IBM. Claro. Eu vejo o seguinte, Marcos, quando você olha o footprint total de tecnologias, né? A gente vai passar por várias ondas aqui, mas se você pegar a onda de AI, há 70 anos atrás, a IBM já tinha estudos de se as máquinas pensam sim ou não. E aí quando você volta na história, lá em 1997, quando a gente teve o primeiro jogo de xadrez do Deep Blue contra o Kasparov, ali já era um tipo de mecânica de machine learning, da gente começar a trocar, qualificar uma série de opções e dar para a máquina a possibilidade de interagir com o ser humano. E lá de trás, a IBM já vem calibrando esse tipo de inteligência. Sempre. Aí depois teve o jogo do Jeopardy para poder testar se tinha um conhecimento um pouco mais abrangente de conhecimentos gerais. E aí você tocou num ponto que eu acho que é maravilhoso, que é quando a gente nasce com o Watson. Durante muito tempo, ali em 2013, 14, 15, você falava de Watson, o link era a inteligência artificial. Então esse sinônimo ficou muito enraizado no mercado. E hoje, se você olha o footprint da IBM no mercado com IA, temos mais de 400 clientes só no Brasil. Implementados e utilizando o Watson para diversos casos de uso que a gente pode tocar aqui. Então, lá atrás, em 14, em 15, onde tudo parecia ainda meio incipiente, a IBM já tinha uma base muito grande. E a estratégia da IBM sempre foi para business. Então, o nosso AI é o AI for business. Não esperem da IBM um prompt aberto com uma série de perguntas. Não é o foco. O foco da IBM é auxiliar e colaborar com as empresas para trabalhar e criar valor com a inteligência artificial. Então, o boom que a gente vivenciou agora nesses últimos um ano, né? O ChatGPT fez aniversário ontem de um ano, foi ótimo, foi maravilhoso. Por quê? Porque abriu a dinâmica para todo mundo conhecer. O mercado, as pessoas, pessoas que não eram de TI conhecem. E agora começa a pensar como eu traduzo isso para o meu mundo corporativo. Como é que eu pego essa inteligência e agora eu consigo ir no meu business e ficar confortável? Porque uma coisa é usar, fazer uma pergunta e um prompt. Outra coisa é põe dentro da sua empresa. Vamos lá, põe na sua empresa, vamos trabalhar, vamos começar a interagir. E aí pode vir, Viola, mas e se vier um viés? Ô Viola, e se ele alucinar e responder alguma coisa que não dá? Galera. E o meu logotipo tá ali no cabeçalho do chat ou da página, ou seja lá do que for. Exato. E ali que mora o perigo. Né? E como que é esse início, Viola? Como que você enxerga a IA aplicada realmente ao negócio? Como que você enxerga que as empresas podem começar a fazer essas brincadeiras, esses experimentos? Ótimo. Acho que aqui, assim, o princípio básico de interação, de teste, acho que todo mundo tem que ter. Quem não teve ainda, deve ser uma minoria, mas para conhecer, para entender a dinâmica. Né? E a gente sempre fala dentro da IBM, o próximo passo é entender aonde a AI traz valor. Porque se é para ter AI só para ganhar o carimbo lá no board, vai gastar dinheiro à toa, vai gastar tempo. Então, aonde traz valor? Desse valor, a gente começa a pensar como a gente faz um processo de execução. Então, depois de sei onde vai entregar valor, primeira coisa, os seus dados. Viola, a gente falou os últimos 10 anos, né? Recolham os dados, tragam as informações. Chegou a hora, hein?
Chegou a hora de pegar os dados e começar a colocar isso em prática. Então, se a empresa tem os seus dados, tem as suas informações, ali tem uma fonte rica de informação. E muitas empresas têm, mas não têm isso estruturado. Não tem isso de forma a trabalhar e trazer valor para a IA. E aí tem um problema. Então, aqui já nasce uma coisa. Segundo, aonde eu vou aplicar isso? Aí, casos de uso existem inúmeros, né? A gente pode falar de front-end, back-end, customer care, de auxílio com imagem, com foto, com vídeo, áudio. Tem uma série de coisas. E uma vez com isso pensado, coloca no ar. E o terceiro passo é não deixe isso desassistido. Tem que ter algum lugar onde você vai monitorar, acompanhar, garantir que tudo está de acordo com o que você desenhou. Que é aqui onde o mercado brasileiro ainda amadurece. O mercado brasileiro ainda... Quero criar, quero fazer, legal, põe no ar. E agora? Agora você precisa dar manutenção. Agora você precisa garantir que o que está lá está respondendo o que você quer. Porque se isso escorregar ou não fizer, você tem um problema. Né? Então, acho que o ponto de start é entender, buscar um caso de uso, olhar os seus dados, aterrissar esse primeiro conceito, implementar. E aí, não esquece de fazer o ciclo inteiro, cobrir com gestão, com governança, com monitoramento. Muito legal. É isso, esse ponto, né, de governança, né? Eu volto sempre num ponto que existe aquele jargão já há 10 anos, mais de 10 anos, de que dado é o novo petróleo, né? E se a gente olhar para essa frase, dado é o novo petróleo, o que acontece com o petróleo se você só guardar ou se você só transportar? Corre o risco de vazar e poluir o ambiente, quer dizer, vai fazer estrago se vazar petróleo, se vazar dado, acontece a mesma coisa, estrago. Exatamente. Armazenar envolve manutenção, container, envolve um monte de coisa, né, que no mundo físico ali do petróleo oferece um monte de riscos e a manutenção ela é necessária. Hoje, armazenar dado está gerando um consumo de energia absurdo e de metros quadrados de data centers que hoje você pega a estrada ali, a Castelo Branco ou a Bandeirantes, você olhar em volta, tá construindo data center pra caramba. 5, 6 andares em milhares de metros quadrados de novos data centers, né? Então, quer dizer, o armazenamento de dados, sim, todo mundo está olhando para isso, né? Mas o que você falou aqui, tudo isso envolve governança, tudo isso envolve segurança, envolve um monte de coisa, só que tá na hora de usar, né? Não só guardar. Tá na hora. E usar dado é exatamente como usar petróleo. Petróleo você não pega ele do tanque e joga dentro né? Passa pela bomba e joga dentro do tanque do carro. Ele primeiro tem que virar gasolina. Sim, tem que refinar, né? Tem que refinar. Exato. É aí que a gente separa os homens dos meninos, né? Porque nessa hora, quem sabe refinar, né? E quem tem o domínio das ferramentas de refino, né? É que vai conseguir produzir valor de verdade, é o que vai fazer com que o motor da economia possa acelerar. Funcione. Exato. Eu acho que aqui tem um ponto importante. Quando você olha, voltar para o mundo de cloud, você olha os grandes provedores, inclusive no Brasil, e vou pegar a IBM. A gente tinha um data center no Brasil. E aí expandiu, cresceu, a gente colocou 3, justamente para ter redundância, resiliência. Se você soma os grandes players, e cada um tem mais ou menos em média no mundo 70 data centers, a gente soma mais ou menos 500, 600 data centers no mundo, os principais provedores de cloud. Responsável por mais ou menos 4 a 5% da emissão de CO2 direto. Então, o uso útil e o uso consciente daquilo tudo, quando a gente olha para a cloud, é extremamente importante. E quando você faz o link com AI, se a gente tira proveito hoje da IA generativa, dos LLMs e tudo mais, é porque a gente tem no back-office ali uma série de máquinas com GPU, com treino sendo executado nos bilhões ou trilhões de tokens para chegar ali e você conseguir fazer uma pergunta e a respostinha vir bonita. Né? É isso aí. Então, o uso consciente e a eficiência operacional dessa combinação é aonde a gente percebe que as empresas estão ganhando maturidade. Ele não quer mais um prompt, ou ele não quer mais um sistema que faça tudo. É que faça aquilo que especificamente ele pede para ele responder. Ou para aquele tipo de definição que ele foi criado.
E aqui é onde tem o valor útil da AI. É aqui onde a AI conecta e ela consegue diminuir processo repetitivo, ganhar maior eficiência, entregar melhor valor. E aí é onde você consegue falar, esse negócio funciona pequenininho, eu vou escalar. Vou escalar para a empresa inteira. Minhas aplicações serão criadas com IA. E aí é onde a coisa começa a ganhar volume. É o caso de quando você vai escolher qual que vai ser o posto que você vai abastecer, é aquele que você confia que a gasolina não veio adulterada. Não veio adulterada. Não é isso? É isso, é isso aí. É isso aí. Então, isso recai sobre uma outra pergunta, né? Que não é exatamente uma pergunta, é mais uma retórica, né? Que é o porquê escolher a IBM como uma plataforma, ou eventualmente, né, vamos pensar aqui que muitas empresas que ainda não alcançaram uma maturidade digital de assumir projetos, né, ela pode enxergar um fornecedor, um fabricante, como um provedor. Né? A gente sabe que a IBM não tem o perfil de ir lá e desenvolver a aplicação e entregar pronta. Para alguns clientes, né, a gente sabe que cenários assim podem acontecer, mas para atender o público em geral, né, a IBM não figura como um provedor, ela figura muito mais como um fornecedor de plataforma. Né? Então, a história aí é por que escolher a IBM em qualquer tamanho de negócio? Se o objetivo é exatamente esse, é não botar gasolina adulterada no meu carro, né? Então, eu não vou abastecer em qualquer posto, né? Mas, talvez, eu pague mais caro por uma gasolina boa, porque eu sei que ela é eficiente. Então... A estratégia da IBM sempre foi for business. E AI não é diferente. É AI for business, ponto. O AI for business te traz elementos e características básicas, como, por exemplo, a gente tem uma definição muito forte de AI e com ética de uso. Ponto. Então, aqui, quando você olha a estratégia da IBM de AI for Business, não é o B2C, é o B2B, mas é garantir que o usuário, o cliente que está usando aquela informação de AI, que os dados dele não tem nenhum tipo de copyright, nenhum tipo de viés, de bias, de nada disso. É garantir que quando ele vá para a produção, ele não tem uma alucinação para gerar um print screen e alguém colocar na rede e em 2 minutos isso explodir, para garantir que a sua empresa não está exposta. Para ter certeza que todos os LLMs ou todos os eventos que você vai utilizar, ele aconteça de maneira híbrida. Você possa utilizar o provedor A, o B e o C, porque eu entendo aqui que não é um jogo de um único provedor. Isso aqui é um jogo de ganha-ganha. Tem coisas que funcionam melhor no A, tem coisas que funcionam melhor no B, mas o que não pode abrir mão, eu volto para o começo, é o for business. Isso aí. Eu posso usar, às vezes, um modelo mais aberto, um modelo de comunidade, ou um modelo de um outro provedor, e está tudo bem, que cada um tem seu padrão de eficiência. Mas o que não pode abrir mão é essa entrega de plataforma. Por isso que quando a IBM tinha o Watson como carro-chefe e a entrada da IA generativa foi super produtiva, a IBM lançou o Watson X nesse pensamento, de entregar para os nossos clientes uma plataforma que habilita efetivamente a IA generativa e garante que toda essa costura ela está feita. Então, se você quer olhar se o modelo está funcionando ou não, você vai no governance e garante que está ali. Ah, mas os meus dados não estão refinados ainda. Então, volta, refina seus dados e põe ele no ar. Ah, Viola, mas eu quero um LLM que responda mais abertamente as perguntas. Então, tudo bem. Vai lá no Hugging Face, acha o Llama 2 do Facebook da Meta, traz isso e põe. Ah, Viola, não, mas a minha indústria é regulamentada. É uma indústria de banking. Não tem problema. Tem lá um LLM específico, fechado, tunado, sem copyright, carimbado pela IBM. Usa ele. Então, são múltiplas combinações. É um jogo ganha-ganha. E é um jogo que não é de um vencedor. É um jogo onde o ambiente híbrido, mais uma vez, faz sentido para você conseguir tirar valor da AI e não ficar preso em alguma outra coisa que o mercado te orienta por ali. É o que diferencia a sua empresa. Acho que aqui é o segredo do sucesso. E olhando os decisores que estão nos assistindo nesse momento, Viola, o que você vê como casos para que eles olhem e falem, pô, eu poderia aplicar isso daqui no meu cenário? Sim. Eu vejo muitos casos de uso. Muitos casos de uso. E independente da indústria, tá? Porque às vezes a gente fica... uma indústria ou outra, às vezes ela tem uma maior aptidão a consumo de AI, mas, cara, hoje isso está muito flexibilizado. Então, vamos começar aqui pela nossa área de TI.
Tá? Você pega, por exemplo, uma área de segurança. Bilhões e bilhões de eventos acontecendo a todo momento. Qual a chance de nós, seres humanos, sentarmos num command center para ficar analisando bilhões de eventos? A IBM tem mais de... eu não lembro o número exato, mas a IBM tem uma série de SOCs de segurança que suportam 14 mil clientes no mundo inteiro. São bilhões de eventos por dia. Sem AI, para suportar e tomar a decisão ali, não tem como. Não faz. Então, por exemplo, para a nossa tecnologia já é uma coisa que resolve. Sim. Você pega, por exemplo, uma área de banking. Né? Um trâmite de cartão de crédito, um trâmite de execução de conta, de PIX, de validação. Como é que você analisa? São feitos milhões de PIX por minuto. Como é que você consegue ter garantia que tudo isso está funcionando? Né? Aí vamos para um lado mais de satisfação. Aí você vai para a área de varejo. Né? Um customer care, um chatbot, uma interação. Não dá mais para responder só com pergunta e resposta. A galera não quer mais isso. Não quero o link de onde eu tenho que referenciar. Eu quero conversar como se estivesse conversando aqui. Oi, tudo bem? Estou buscando um produto, assim, assim, assim. E aí essa interação. Então a gente já entrou num nível de interação do 3.0 que é, cara, eu quero conversar como se estivesse conversando com vocês. Então aqui, o mercado de retail extremamente atento. Você pega o mercado de telco. Como é que você faz a acurácia daquele cliente que está ligando e que está reclamando? Puta, não sei. Cara, não tem como pegar 5, 10, 20 minutos de ligação e colocar um time para ficar escutando e tirar um resumo. Não, é com AI. Mesmo você porque põe o áudio e traduz, entendeu? Quando você fala, né, de avaliação de call center e tudo mais, até 10 ou 15 anos atrás, ainda dava para você fazer por amostragem e trabalhar com 10%. Hoje, o 10% é humanamente impossível. Hoje, o 10% exige tecnologia. Né? E a tecnologia não te permite só os 10%, te permite os 100%. Então, vamos embora, vamos para o 100%. Claro, né? Claro. Então, a gente olhando para a evolução de todos esses mercados, né? O que a gente observa é isso, é questão de ganhar escala, de verdade. A escala, nós estamos beirando, né, os 9 bilhões de habitantes, nós vamos bater 10 bilhões de habitantes no mundo lá por volta de 2030. Então, né, essa escala precisa de tecnologia. Se não tiver eficiência com 10 bi, não vai. Não vai. E você sabe que esse é um ponto interessante. Quando a gente olha AI, ainda vincula-se muito a AI à eficiência operacional. A IBM fez uma pesquisa recente, eficiência operacional é um dos top 3. Né? Customer Satisfaction, satisfação do cliente, já é um outro que aparece. E aqui é interessante que as empresas já entenderam esse conceito, já perceberam que esse repetitivo tem como tirar uma análise, tem como fazer um resumo, tem como a gente ganhar volume aqui em intensidade, só que tem como fazer um call to action em cima disso. O que eu quero dizer? Pega lá uma telco. A telco recebe milhões de ligações por mês. Com esse insight do que ela está ouvindo, do que o Marcos ligou e tirou uma dúvida, o Marcos perguntou como é que habilita o pacote internacional de viagem, ele vai viajar. Então, se ele vai viajar, eu posso fazer um cross-selling, um upselling de um serviço. Se ele vai viajar para o exterior, ele ligou para habilitar o celular, liga para ele, avisa, manda um SMS falando do pacote de dados. Então, esse cross-selling, esse upselling, ele já não depende mais de uma pessoa. Isso aí. Ele já vai no sistema. A IA já começa a cruzar as informações, as análises e tomar a decisão. E aí não é só o atendimento, já é venda. Já tem canal de distribuição, já tem valor agregado lá na ponta. Esse tipo de mecânica é aonde a gente percebe que agora vai começar a bombar literalmente. Mostra a importância da IA estar no core mesmo do negócio, né? E isso me remete a 5 anos atrás, a gente falando de Watson, que ainda não existia o Watson Discovery. Era o X, né? Sim. Era o Watson Explorer. Com Content Analytics. E eu fui fazer o treinamento desse negócio lá em Raleigh. 2 semanas lá, o 101 e o 102. E aí a gente voltou tal com o discurso do Customer 360, né? 360 graus do consumidor,
com PowerPoint mostrando o dashboard, que o analista de atendimento tinha então um dashboard com a fotinha do cliente, o tipo de produto que ele gosta, tudo mais, para que ele tivesse a capacidade de tomar essas decisões com base em informação online. Então ele está falando com o consumidor. E aí a gente volta para 2023, né? E eu recebi agora no meio do ano um report da Opinion Box que fala que 98% dos dispositivos de telefone móvel, tablet, essas coisas assim, 98% tem WhatsApp. Os 2% que não tem é porque não tem SIM card. Ou seja, 100% dos dispositivos com SIM card tem WhatsApp. E 97% fazem uso intenso. Então, ok, você até pode falar assim, legal, né? Dá para fazer a mesma coisa com o atendente lá atrás. Mas aí é que vem o que você acabou de falar. Hoje não precisa mais de um humano olhando para um dashboard para você ter o Customer 360. Sim. Hoje a própria IA faz o Customer 360 e ela conversa exatamente desse jeito via WhatsApp, né? Porque o WhatsApp hoje é o meio de comunicação com menor atrito, né? Se a gente pensasse isso há 3 anos atrás, a gente ia pensar, poxa, mas, né? E os não digitais? A pergunta é, cadê eles? Sumido. Ainda tem um ou outro aí. Mas, cara, pessoas de maior idade já não são mais não digitais. Era fácil você encontrar um não digital antes desse advento todo, né, do telefone, do smartphone, com todas essas capacidades de conversação e tudo mais, né? Então, tem aplicativo que é mais complicadinho de usar e tal, mas hoje, para um avô falar com o neto, mandando uma mensagem de WhatsApp por áudio e permitir que essa comunicação aconteça, cara... Zerou o não digital. Eu tenho 2 filhos, né, que eu comentei no começo. Eu tenho um menino de 8 e um menino de 4 anos. O menino de 8, quando você faz uma chamada por áudio, ele não põe na orelha. Ele põe assim pra ver na tela, pra achar como se fosse um FaceTime. Aí você fala pra ele, não, é ligação. E ele não correlaciona a ligação pra pôr no ouvido. Ele continua olhando pra tela, esperando que a pessoa apareça. E quando ele fala só no áudio, ele fala, não tá funcionando. Entendeu? E a gente, há 20 anos atrás, era no orelhão, na ficha, depois no cartão. Uau, que espetacular. E isso é um pouco do que a gente vai ver de dinâmica mesmo de mercado. A gente vai começar a entender a AI aparecendo de maneira que você fala, não era assim. E aí o que tem por trás é AI. Um exemplo que eu gosto muito de citar, a IBM fez um projeto há alguns anos atrás com a Volks. Você compra um carro, então... que você ganha quando você compra um carro. É o Virtus, né? É o Virtus. Você ganha uma chave reserva e um manual. Tá acostumado. Compra um carro, vem isso aqui, você assina e o que você faz com os dois? Você guarda num armário, porque vai que um dia você precisa. Né? E aí a gente começou a desenvolver um projeto com a Volks e falou, não vamos mais entregar o manual. Vamos entregar um manual cognitivo. Um manual num celular. Você acabou de comentar, num app. Nossa, mas não sei, será que as pessoas vão aderir? Vai começar... O manual, só para a gente considerar, né? O manual, 100 e poucas páginas, impressão, folha, em todo o carro, no planeta inteiro. Ok, aí desenvolvemos então o app, que qualquer dúvida que você venha ter, você interage pelo app. Faz um cadastro, põe o chassi do carro. E começamos a desenvolver o projeto. Então, dúvida, olha, meu filho nasceu, como eu ponho a cadeirinha? Como põe a cadeirinha? Ele responde, olha, a cadeirinha, põe desse jeito, alguma marca específica, tá aqui foto, imagem de como executa. E aí começamos a perceber que foi bem aceito. Segundo passo, e se aparecer alguma luz no painel? Como é que você identifica a luz no painel? Apareceu uma luz aqui que é três boquinhos e um foguinho. Como é que você sabe o que é? Né? Como é que você faz? Não seria legal se habilita a câmera, vai lá e para a câmera na frente e fala, olha, isso aqui é injeção eletrônica. Melhor parar o carro, senão vai pifar. E aí você já sabe que tem que encostar o carro. Ou que é alguma coisa temporária e tudo bem, passa. Então, acabou fazendo parte da sociedade os novos carros da GM todos. Agora, Tiguan, Touareg,
T-Cross, todos eles já saem com manual cognitivo, um projeto Brasil que replicou para o planeta inteiro. E agora já não tem mais a sensibilidade do manual. O manual tá lá, você quer usar, usa. Você não quer, tá tudo bem. Zero atrito. Zero atrito. Sensacional. E entrando no mercado, e, cara, agora você compra o carro, não vê o manual. E tá tudo bem. E vida que segue, vai pro próximo passo, né? Então, eu acho que essas ondas e esses momentos que a gente vai vivenciar, na IBM a gente fala que agora a entrada da IA generativa, a gente passa por um novo momento que não tem mais como viver com AI. A AI já faz parte. Então, é a AI embedded, é a AI fazendo parte do core e aí sim a sua aplicação desenvolvendo aquele fim específico. Então, a gente vai viver literalmente uma nova era, um novo momento da AI aparecendo, você sendo surpreendido e ao mesmo tempo aplicando a AI a todo momento para ganhar evolução, eficiência, etc. E é assim, ó, a gente vê que o nosso tempo aqui, ele voa, né, cara? Ele voa. E eu tô de olho no reloginho ali pra gente não estourar, mas tem algumas coisinhas que eu ainda queria perguntar antes da gente chegar no nosso finalmente aqui, a gente ainda tem alguns minutos, né? Mas você tocou num ponto na hora que estava falando do Watson X, né? Da plataforma do Watson X e tal, de fazer escolha do LLM e tal, né? E até pensando um pouco na comunidade mais técnica, lógico, esse bate-papo aqui é para todo mundo. A ideia é que essa nossa conversa seja muito democrática, mas a gente sabe que o hype todo para trazer a IA generativa para a vida, né? O que você falou, AI embedded, né? Então, ela faz parte da nossa vida, não tem mais como escapar, né? Mas isso para a comunidade mais técnica, que vai ajudar os usuários finais a ter esse tipo de coisa na mão, você falou da questão dos modelos abertos, né? E citou ali o Hugging Face. O Hugging Face, eu acredito que para a comunidade técnica não é novidade, né? Tá todo mundo a par do que o Hugging Face significa. E para aqueles que não sabem, o Hugging Face, ele é um grande repositório, né? De modelos e principalmente de informação e de exemplos de código de como utilizar inteligência artificial, né? Não apenas generativa, mas o Hugging Face já vem sido construído, inclusive, com IA clássica, né? Então, a ideia da IBM de trazer o Hugging Face para dentro da plataforma Watson X, primeiro, eu achei que é uma sacada brilhante, né? Mas eu entendo que isso envolve um determinado risco, né? Que é, falar assim, legal, eu abri a porta para coisas que qualquer um no mundo está fazendo, ele vai lá e qualquer membro do Hugging Face pode ir lá e publicar o seu modelo. E isso significa que abre uma porta dentro da plataforma Watson X, de certa forma, para entrar qualquer coisa, né? E aí é que vem as 3 facetas do Watson X, né? AI, Data e Governance. Sim. E eu falo com mais ênfase que a parte do Governance, porque é exatamente o segurança na porta da balada, falando assim, é público, mas vou ficar de olho em quem entra, né? Claro. Eu vejo dessa maneira, Marcos. É assim, a IBM sempre, por característica, foi uma empresa que ajuda e auxilia e está no mundo open, né? Acho que a compra da Red Hat, por conta da comunidade, tudo que a gente vem fazendo, direciona esse esforço. Então, o Hugging Face fazer parte disso é mais um sinal do tipo, tem milhões de LLMs ali. Escolha o que te ajuda. Às vezes tem um LLM que está desenvolvido por um grupo de usuários que te ajuda mais do que pegar um LLM com bilhões e trilhões de tokens, né? Então, acho que essa possibilidade de abrir isso para o mundo open é essencial. Uma vez que você o traz, de novo, vamos lá para o AI for Business. Se eu trouxe da onde são aqueles dados, como aqueles dados foram treinados, da onde vieram as informações, ali você tem que ter um respaldo, ali tem uma publicação, e ali no Watson X AI você vai conseguir treinar o modelo, fazer um fine tuning, conseguir criar uma característica do que você quer tirar daquele modelo. Legal. Uma vez que você queira colocar esse modelo no ar,
O Watson X Governance é o seu amigo, é o cockpit, é ali o monitor que vai ficar falando para você, opa, tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa alucinando aqui, esse modelo acho que está driftando, é melhor a gente enquadrar ele. E por isso que eu reforço mais uma vez, a usabilidade, ela está generalizada e está tudo bem. Tem modelos e modelos, cada um vai utilizar o melhor. Só que esse cockpit do governance, se você garantir que você tem alguém do seu lado que vai te indicar caso tenha algum problema, isso tudo em real time, que também não adianta ficar olhando que já passou depois de 2, 3 dias. E aqui onde está o valor do Watson X Governance, que é eu seto os parâmetros, seto os gatilhos, coloco para funcionar, tenho um cockpit online e monitoro e entrego o resultado para você garantir que tudo que você implementou e pensou está funcionando sem nenhum tipo de problema. Esse valor agregado dos 3 juntos, aí fornece literal a pista para as empresas utilizarem o AI. Essa é a mensagem que a gente está trabalhando, né? Junto com os nossos clientes, os leads que a gente tem trabalhado na linha do Watson X, que é exatamente isso, né? Fala assim, poxa, se eu tenho a possibilidade de utilizar modelos open source, né? E que de certa maneira são gratuitos, o gratuito tem um custo implícito que muita gente não enxerga, né? Que é o custo de se fazer a governança, né? E essa governança, ela vem dentro da plataforma. Se você pensar que você fala assim, olha, não quero o ônus da governança para mim, eu vou transformar ela num ônus do meu bolso. Mas eu tenho para quem ligar no dia 31 de dezembro à meia-noite se alguma coisa pipocar, né? Essa que é a grande questão, né? Eu pago para ter suporte, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a comunicação de base. Lógico que a gente acaba trabalhando esse discurso que é para não, né, ser mais polido. Sim, mas, no fim do dia, usar open source é muito isso, né? É ter liberdade. Usar open source é ter liberdade. Você falou da aquisição da Red Hat, né? A Red Hat, eu até mesmo por conta da história do Tux aqui, né? Nosso amiguinho aqui do Linux, eu já tenho um relacionamento íntimo com Linux desde, sei lá, 95, 96. É bastante tempo, né? E eu nunca enxerguei o Linux como sendo um negócio gratuito, né? Ok, a gente tem distribuições gratuitas? Sim, tem. Tem uma comunidade imensa amparando? Tem. Assim como o Hugging Face tem, assim como muitos desses modelos open source tem. Tem uma comunidade, né? Agora, qual é o compromisso da comunidade com o indivíduo? O compromisso da comunidade é com a comunidade, claro, e não com o indivíduo, né? Então, ser um usuário open source é, acima de tudo, saber que existe uma comunidade, mas a comunidade é composta por indivíduos e a prioridade é de cada um da sua, né? É o risco, né? Então, se assume um risco. Claro. Uma empresa que se coloca na posição de entregar open source é uma empresa que assume o risco junto, né? Então, isso é uma coisa que tá no DNA da IBM também, né? Eu vi a IBM desenvolver muita coisa dentro de casa e entregar o código-fonte para a Apache Group. Sim. A IBM tem uma área de research muito grande, né? A área de research, até o último ano, a IBM era líder de patente e foi durante 28 anos. Então, a IBM incentiva muito a criação, o fomento de novas tecnologias, o fomento de registro de patente. E isso se traduz dentro da empresa, né? Quando a gente adquire a Red Hat, é um sinal explícito de que a gente está falando para tragam o mundo open e você tem flexibilidade de usar o que você bem entender dentro da sua empresa, mas principalmente a adoção do mundo híbrido. A estratégia hoje da IBM é muito clara. É cloud híbrida e inteligência artificial. Então, a gente aposta, sim, que o cliente não vai ter uma única solução que vai resolver o problema. Isso aí. Ele vai ter múltiplas clouds, múltiplos provedores, múltiplos usos de LLM, e está tudo bem. Só que a orquestração de tudo isso é que é onde mora a maturidade do modelo, a maturidade da cloud, do LLM, da governança. E aí é onde a IBM entra
justamente para conseguir auxiliar os clientes e colaborar nessa tratativa. Então, como o mercado é muito grande, tem muita empresa, e hoje, felizmente, os produtos e soluções da IBM navegam, não me importa se é uma startup ou se é uma grande corporação, essa navegação é facilitada por essa flexibilidade. Usa o que você entende que é bom. Só garante que você tem por detrás alguém garantindo que se precisar ligar dia 31/12, vai ter alguém lá para poder atender e resolver o problema para você. É isso aí. É isso aí. E isso traz um outro ponto que também é importante a gente salientar aqui, que a IBM é a primeira empresa que, no momento em que ela homologa um LLM e coloca dentro da biblioteca, ela fala assim, pode usar que eu assumo a bucha junto com você. Se você for processado, eu banco o processo junto com você, né? Isso foi lançado dia 28 de setembro. É um modelo, um LLM que chama Granite. O nome Granite vem das pedras, né? A IBM está fazendo um lançamento. E foi o primeiro modelo a trazer o que a gente chama de IP, Contract Protection. Então, é uma proteção contratual que o que está ali, os dados que estão ali, o que foi treinado, o que tem um carimbo da IBM. Então, se alguma coisa acontecer, a IBM assume a multa, assume o problema, porque efetivamente o que está sendo treinado, a IBM garantiu, através de treinamento, de pessoas, de legal, de jurídico, que o que está ali está funcionando. Então, para quem depois quiser dar uma pesquisada na internet ali, só escrever LLM, IBM, Granite, 28 de setembro foi o lançamento, está lá disponível. E tem um roadmap, né, de entrega de novos LLMs. O próximo que vai sair é o Sandstone. Todos eles estão com nomes de pedras, né? Nome de pedras. E esse que saiu primeiro, né, que é o Granite, ele é o modelo generativo, né? E o próximo, que é o Sandstone, a gente está com a perspectiva de que ele chegue como um modelo de... que é o... Como é que é o nome que a gente dá para isso? Esqueci. Mas, enfim, ele tem um modulador e demodulador. Agora esqueci o termo. Encoder e decoder. Encoder, obrigado. Encoder e decoder, é isso aí. E o Granite, ele é só decoder. E o que vem é encoder-decoder. Né? O que vem nos modelos é um roadmap de vários nomes de pedras, né? Mas cada um deles vai ter um tipo de treinamento feito, cada um deles tem uma qualificação entre encoder e decoder, e cada um deles a gente flexibilizou para um fim específico, ou para uma indústria específica. Então, a gente entende que tem indústrias que são mais regulamentadas, indústria de banking, de saúde, de outras, né? Então, cada um deles vem com uma especialidade, que aqui mora também um detalhe sutil, que é bom todo mundo estar ouvindo e vendo, que é importante. O LLM bem usado no seu bolso é ótimo. Porque se você usa o LLM errado, ou o LLM muito grande, ou o LLM que responde tudo, meu amigo, quem paga a conta no final é você. É isso aí. Então, usar aquele que é vertical, especializado na sua indústria, com proteção, que responde o que você precisa, é a melhor alternativa. Por isso que quando a gente começou a falar aqui, é bom que todo mundo saiba, conheça, use. Mas na hora que gera aquela reflexão de, opa, quero colocar na minha empresa, essas perguntas todas vêm à tona. É isso aí. E aí é aqui que a gente entra. Entrar com apoio na hora de fazer a escolha de eficiência operacional, eficiência financeira, né? Segurança, confiabilidade. Tudo isso é para fazer o negócio efetivamente parar de pé, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E aqui é onde eu vejo ainda uma amplitude muito grande do mercado. Eu vejo o mercado querendo implementar. As últimas pesquisas que a IBM fez também... A IA generativa é fonte de desejo de muita empresa. Eu acho que esse ano foi um ano de entendimento. O ano que vem é um ano de realização. É um ano que realmente as empresas vão ter aonde usar, como aplicar. E aí vai ter uma demanda muito forte de implementação, de uso, de teste. E aqui é onde eu acho que, de novo, a parte de governança tem que entrar junto. Não dá para entrar, colocar no ar e vamos ver o que dá. Não, vamos ver o que dá. Às vezes vai pagar muito caro. Então, entra tendo certeza do que está lá, de como funciona, para não errar. E para entrar tirando o valor da AI, que eu acho que é o ponto mais alto aqui, né? E isso que você falou me fez pensar na questão de legislação. Como é que está isso, hein? Olhando para esse mundo de inteligência artificial. Legislação e AI. Esse tem até uma matéria. Eu sou professor de universidade, eu dou aula de governança de AI e ali a gente tem alguns slides separados para isso.
Aqui eu vejo o seguinte, o mundo ainda está em discussão sobre AI. Se você pega um recorte da Europa, a Europa é um pouco mais madura nesse papo, tem o AI Act, onde já existe uma direção. By the way, eles fizeram uma pirâmide justamente de prioridade, de urgência, bem legal. Então, quem quiser, depois vai no Google aí, põe AI Act, já existe uma direção. A gente viu recentemente os Estados Unidos, né? O Biden chamando as principais techs para uma discussão e tendo um acordo de dinâmica. A gente já percebe as empresas se posicionando. Então, a IBM tem um posicionamento oficial de ética de AI, de como a gente trabalha, o que faz. A gente percebe China, Hong Kong, Singapura já também com definições. E aqui no Brasil a gente tem uma PL no governo para ser discutido. É o Rodrigo Pacheco que está liderando. Onde tem esse encaminhamento, esse tipo de discussão do que está rolando, o que tem que ser regulamentado, o que não pode ser regulamentado, o que traz benefício, o que não traz, se mal treinado, se mal respondido, se gera uma multa, se gera um problema. Então é uma discussão que ainda o planeta carece de muita discussão. Para a gente conseguir criar uma regra, estabelecer um padrão e aí liberar para uso geral, né? Então a gente tem que ser bem atento aqui para não restringir demais e tirar o valor, ou não abrir demais e achar que tudo que acontece é normal. Então, fazendo uma analogia, quando a gente tinha lá a LGPD, que a gente discutiu, hoje em dia já é normal. Há 8, 10 anos atrás era, meu Deus, nossa, vamos correr, tá tudo bem. Estamos numa fase de discussão, estamos numa fase que nos permite discutir e entender até onde vai a criação da AI, a criação de uma imagem, o uso de uma música, o uso de um vídeo, de uma pessoa que não está mais aqui ou de um conteúdo. Então, isso ainda carece de muita discussão para a gente conseguir criar os frameworks bonitinhos e todo mundo falar, cara, é por ali, legal? E segue. Então, estamos em evolução aqui. E esse tema, a gente teve um convidado também no nosso segundo episódio, que tá no ar já, né? Só para quem tá assistindo aqui, os nossos episódios são todos gravados, né? Então esse daqui vai pro ar em alguns dias, mais um que já está no ar, o episódio 2, foi justamente com um advogado e o tema era tecnologia sob a ótica do direito, né? E a gente explorou bastante esse tema e está muito alinhado com isso que você acabou de falar, né? A comunidade em si, né? Os seres humanos, eles ainda estão tentando entender o alcance da tecnologia, né? E os nossos representantes no legislativo estão tentando traduzir esse sentimento, essa insegurança que os humanos têm acerca da tecnologia para tentar, de alguma forma, regular e não trazer consequências, claro, né? Então, mas é algo que vai ainda sofrer muita discussão, precisa vir para a mesa incansavelmente, né, Thiago? Sim, sim. Eu vejo dessa forma, eu vejo que a gente evolui ao momento que a gente discute e vê todo o ponto de vista. Eu tive recentemente no laboratório do MIT, a IBM tem um laboratório em Boston junto com o MIT, e ali eu encontrei com estudantes, e é bem legal entender uma comunidade de estudantes olhando a IA generativa e se preocupando com temas já sensíveis. Então, uma das coisas que eu vi, eles já estavam criando um algoritmo contraceptivo à AI, que é, como que eu sei se aquela foto ou aquele vídeo foi criado por uma AI, sim ou não? Né? Então, hoje em dia, você vai lá num qualquer programa aqui, que você vai e você pede, olha, gera uma imagem para mim de um ser humano, dá um enter e ele solta uma imagem. Como é que eu sei se ela é verdadeira ou não? Pois é, cara. Existe até um site que essa pessoa não existe, só que em inglês. Se você coloca essa pessoa não existe.com, de 5 em 5 segundos ele solta uma imagem de uma pessoa que não existe no planeta e foi gerado por uma AI. E ali no MIT, no laboratório, eles já estão criando algoritmos que são capazes de identificar, olha, não é verdadeiro, por quê? Aí ele aparece. Porque 75% dessa imagem foi tirada de tal fonte. Porque 62% ele aponta que está desfigurado, o olho está um pouco torto, o cabelo está desfigurado. Então a gente já começa a entender que aquilo que poderia ser um medo, já vai existir ferramental e tecnologia para poder falar, cara, não, quando você olhar e tiver isso aqui,
não é verdadeiro, né? Você pega os mais conhecidos, né? O Papa lá com o moletom, ou o Trump sendo preso com uma série de seguranças. E ali fica fácil no visual, porque, por exemplo, a AI não é boa ainda em fazer mão, ainda em fazer detalhes finos. Então, quando você pega a foto do Trump, o Trump tá com 6 dedos. Então, ele você já mata, né? Mas a olho nu, num aperfeiçoamento, a gente precisa ter tecnologia para poder dar esse conforto. Então, de novo, isso não é para amanhã. Isso leva um tempo, leva acomodação. E uma vez que você tem como tirar da mão da IA a decisão ou a interpretação e traz isso para o nosso colo mais uma vez, aí show. Aí a gente entra na fase entre AI e ser humano colaborativa. A fase de colaboração entre nós, que aí é o melhor cenário. Muito bom. Cara, como eu falei, aqui o tempo voa, né? E eu queria te agradecer muito, Thiago, por você ter aceitado esse convite. Tá aqui com a gente realmente tem um grande significado para nós, tá? A conversa tá deliciosa, a gente pode até pensar numa continuação disso daqui, explorar mais temas, tá? Mas nós realmente chegamos no tempo. Sim. Você gostaria, Thiago, Rafael, acrescentar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Para mim, só agradecer mesmo, agradecer a presença do Thiago. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. E é isso. Bom, primeiro, obrigado, Marcos, Rafa. Eu fiz questão. A gente, né, discutiu algumas datas e horários. Eu fiz questão de estar aqui. Eu gosto de participar. Além de trabalhar na IBM, eu sou educador. Então, eu gosto de compartilhar e ter sempre a informação fluindo do que a gente está encarando e tendo de realidade, né? A Intercompany é um parceiro IBM, um parceiro de grande importância. Eu tenho um vínculo com a Intercompany lá de trás, lá quando eu comecei, no começo do podcast, volta lá para ver, de quando eu era o menino do esporte. E eu trabalhava com vocês literalmente de sábado, domingo, madrugada, dia 31. Então, tem um valor para mim e eu respeito muito isso. Então, muito agradecer obrigado. vocês, agradecer a Intercompany, todo mundo que está escutando. Quem quiser me localizar aí nas redes sociais, o Instagram é Tiviola, no LinkedIn está como Thiago Viola. E eu fico à disposição, quiser gravar a versão 2, 3, com 4, com TH, eu estou extremamente à disposição. Então, de coração, obrigado e valeu. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Até mais. A gente se vê no nosso próximo episódio.